E tinha mais gente falando aqui da questão das contratações. O Miguel Tavares, um centroavante. Depois, não tem dinheiro para as outras opções, dizendo que das 4 contratações, 3 são pro ataque. O Coxa líder, faltam uns 3 nomes de peso que cheguem para serem titulares. Os 4 são bons nomes para estruturar o elenco, mas ainda falta algo a mais. E o Rafael Tavares conclui que os volantes do Coxa podem jogar de primeiro volante, porém não tem o poder de marcação que precisamos, tá dizendo ele, o que deixa a defesa exposta. Galera palpitando aí sobre os reforços do Verdão. Verdão que domingo, 11 horas da manhã, tem o desafio pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que vai acontecer no estádio Independência, a pedido do Cruzeiro. Até tenho aqui alguns números, questão de retrospecto. Você sabe que o Cruzeiro tem mais sorte jogando no Independência do que jogando no Mineirão, né? Então o Cruzeiro vai apostar lá no Horto pra tentar conseguir esta vitória. Diga. O gramado do Mineirão ninguém tem sorte. Não, e tá terrível, exatamente. Independência agora reformado. Exatamente. Eu tava lendo ontem, o gramado do Independência tá bem castigado, porque tá todo mundo jogando lá. Ele tá fazendo reforma agora. E assim, o mês de julho tem uma agenda grande aí, tem jogo praticamente toda hora lá, tem o América, tem o Cruzeiro, tem o Atlético que tá jogando lá também. E o próprio Cruzeiro vai jogar 2 jogos em casa, diante do Coritiba domingo e na próxima rodada diante do Goiás. Então, e o gramado não tá lá essas coisas não, reformou, mas não tá 100% não, segundo eu vi ontem, né? E a preocupação com isso. Dos 7 jogos do Cruzeiro esse ano no Independência, foram 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a gente vem falando muito aqui, a torcida Coxa Branca falando, queremos a lei do ex, queremos gol do Edu. Só que do outro lado, gente, não esqueça que tem o ex lá, Luciano Castan, que inclusive a defesa do Cruzeiro é a 2ª menos vazada do campeonato. Vale lembrar, não é parada fácil. Os 3 últimos jogos, a defesa do Cruzeiro não tomou gols. Faz 3 rodadas que não toma gols. O Luciano Castan, que jogou no Coritiba em 2021 e 2022, 101 jogos com a camisa do Verdão, marcou 12 gols. Ele é titular absoluto nesse time. Vamos trazer aqui para o pessoal que está nos ouvindo a lista dos relacionados, que foi divulgada agora há pouco pela comunicação do Coritiba. Goleiros, Gabriel Lampoli e Marcão. Zagueiros, Bruno Viana, Gia Pedroso e Kusevich. Thiago Dombrowski, repetindo mais uma vez, nem viajou porque tá com uma lesão no músculo flexor do quadril e vai permanecer em Curitiba fazendo tratamentos de fisioterapia. Pro meio de campo, Andrei, Bruno Gomes, Fran Sérgio, Gabriel Silva, Jean Gabriel, Marcelino Moreno e Matheus Bianchi. Laterais, Diogo, Jamerson, Natanael e Vitor Luiz, 2 para cada lado, normal. E pro ataque, Diogo Oliveira, Edu, Caio, Robson, Rodrigo Pinho e Juan Assis. Tem como a gente já tentar esboçar um time do Coritiba, que, é claro, vai ter a volta natural do Gabriel ao gol. E tem também aqui a participação do nosso ouvinte, o Luiz Carlos do Guatupê. Participou pelo nosso WhatsApp, 984181071. Tá dizendo que, com relação aos reforços, tá faltando um meia para ajudar o Marcelino Moreno. E o nosso ouvinte Marildo Custódio, que também participou pelo nosso WhatsApp, dizendo que o Coritiba, na opinião dele, ainda precisa de um zagueiro e do meia habilidoso pela esquerda. Como dizem, um pensador. E também, na opinião dele, falta um lateral direito. Esse meia habilidoso pela esquerda pode ser o colombiano, né? Não, porque o Seba Gomes é volante. Ele não é meia. Pode jogar de primeiro e segundo volante. Sim, mas ele não é o meia habilidoso pela esquerda, que ele quis dizer, é o meia de armação. Que o Coritiba não tem, né? O Coritiba teria, de certa forma, o Bosquilha e o Marcelino Moreno. O Marcelino Moreno é um pouco mais versátil, pode jogar pelo lado do campo, joga pela ponta esquerda. Né? Trazer um pensador, traz o Gabriel, né? Traz o Gabriel. Gabriel, o pensador. Eu não gosto dessa. Eu não gosto mais dessa. É igual a piada do William Bigode que você fez há pouco. Não podia deixar. Não, boa. Foi boa mesmo. Essa do meia de armação, acho que não é. Acho que o futebol mudou muito, né? A cabeça do torcedor, vocês vão me corrigir se eu estiver errado, tá? Mas o torcedor sempre quer um goleiro, um zagueiro xerifão,
um volantão, um meia cerebral e um matador. Na cabeça do torcedor, só vertical. na cabeça do torcedor, essa é a base do time, exatamente. Base do sucesso. Obrigado. Então, assim, é a base ali que você monta, né? E eu não acho que você precise especificamente desse meia hoje em dia. Eu acho que você... acho que, por exemplo, Marcelino, um cara com característica parecida ao Marcelino Moreno, contribui muito mais do que aquele meia paradão. Ah, mas o Ganso tá jogando muito no Fluminense. Tudo bem, mas é um. Né? Não existe mais tanto assim no futebol brasileiro aquele meia paradão, como o Coritiba teve o Alex. Pô, é incomparável. Incomparável. O futebol mudou muito. Né? Mas eu contrataria um meia também para ajudar o Marcelino Moreno. Como eu falei, o Bosquilha não ajuda muito. O Sebastião Gomes é volante. Ele não vai suprir isso. Né? Acho que é mais fácil o Fran Sérgio jogar de 10 do que o do Sebastião Gomes. Sabe? Para ser bem sincero. Agora, quanto à base do time, TT, eu fico na dúvida ainda quem vai jogar na zaga, pra ser bem sincero. Vocês duas falaram Jean Pedroso. Eu acho que vai com o Jean Pedroso. Eu também acho que vai com o Jean Pedroso, mas pra mim, se escolher o Bruno Viana também não faz tanta diferença assim. Acho que não vai ser... como é que eu posso dizer? Não vai ser uma surpresa, digamos assim, né? Por conta do Coritiba não ter vontade de negociá-lo, por conta de ele ser um jogador importante. O Jean, apesar de ser ambidestro, apesar de jogar pela esquerda na seleção, por exemplo, ele jogou pelo Coritiba todas pelo lado direito. Né? E o Kusevich joga pelo lado direito. E o Kusevich joga pelo lado direito. Aí você vai ter que mexer no Kusevich pra mexer no Jean, ou você vai colocar o Jean ali, ou o Bruno Viana, que já tá mais acostumado a jogar pela esquerda. Entendeu? Então, são diversas situações. Só que eu tô curioso, pra ser muito sincero, TT com o meio de campo. O meio de campo é uma incógnita. Porque ele tem o Bruno Gomes e o Fran Sérgio jogaram na última. Só que ele tem o Andrei que volta. Acho que o Bianchi vai ser reserva, de qualquer maneira. Aí tem a possibilidade dele puxar o Marcelino Moreno, tirar o Marcelino Moreno, botar no lugar do Aleph Manga jogando pela esquerda, com o Rodrigo Pinho centralizado com a 9. Mas ele colocaria o Matheus Bianchi no meio. Mas aí, e se ele colocar o Andrei, Bruno Gomes e Fran Sérgio? Eu acho que ele colocaria daí o Andrei, o Matheus Bianchi e o Bruno Gomes. Nosso ouvinte Orlando Luiz, lá de Campo Mourão. Acho que ele não colocaria o Fran Sérgio. Acho que ele vai de passagem no banco? Eu acho. Pode ser também. Mas eu acho que o Fran Sérgio vem pra ser titular absoluto. Eu também acho que não tira o Fran Sérgio. Não tira. Não, mas faz sentido se você for pensar no jogo contra o Goiás e tal, que jogou Andrei e Bianchi, né? Saíram porque estavam suspensos. Mas eu não acho que o Bianchi seja titular. Não, eu acho que vai ser Fran Sérgio e o Andrei. Se manter isso que a TT tá falando, que eu acho que é o mais coerente também, de colocar o Marcelino na ponta esquerda, jogar com o Robson, pra você não ter que colocar, por exemplo, o Caio como titular, mexer na posição do Robson, que tá dando certo como ponta direita. Porque se coloca o Robson, se você coloca o Caio, você tem que colocar o Caio na ponta direita, o Robson na ponta esquerda. Isso já vai alterar. Dois. Eu acho que ele não vai inventar muita coisa. Eu também acho que não. Não vai mudar muito as características do time, eu acho. O Orlando Luiz, nosso ouvinte, diz que a escalação que ele gostaria: Gabriel, Diogo, Jean, Kusevich, Jamerson, Bruno Gomes, Fran Sérgio, Robson, Marcelino, Edu e Diogo Oliveira. Mas acho que dificilmente vai colocar o Edu e o Diogo Oliveira. Acho que tem 12 aí nesse time. Numa fumaça, colocar os dois estreantes de uma vez só. Eu acho que tem 12 nesse time. Mas nesse momento eu acho que a maior incógnita é o meio de campo. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, não tem como. E hoje, eu acho que ele vai precisar de um time mais marcador ali, porque vai jogar diante de um Cruzeiro que também vem se recuperando. O Cruzeiro passou por um tempo também sem conseguir vencer, né? Acho que 6, 7 jogos. E vem numa retomada, venceu inclusive o São Paulo, né, nessas últimas 3 partidas. E é um time que tem uma boa defesa, né? O Cruzeiro, então vai dificultar muito a vida do Coritiba, vai tentar logicamente ir pra cima para tentar engatar mais um bom resultado nessa retomada do Cruzeiro. E o Coritiba sofreu muitos gols no Campeonato Brasileiro, né? É a segunda defesa mais vazada, Jana, com 28 gols. Só atrás do América, que levou 32. E apesar do Coritiba ter levado gols nos últimos 2 jogos em que venceu, o Coxa melhorou pelo menos a sua produção ofensiva, né? Fez 5. Porque tava encantado, né? O Coxa tava com 9 gols no campeonato em 12 rodadas. Fez 5 em 2 jogos, né? Isso evoluiu bastante. Passou o Vasco. Eu acho que mantém o Natanel na direita, acho que é natural, Sim, natural. Né? Mantém Jamerson. O sistema defensivo, isso nós temos certeza.
Gabriel, Natanael, Kusevich, Jean Pedroso e Jamerson. A minha opinião é o que tem de certo no time, é isso. Aí, bom... E lá na frente, né, o Pinho e o Robson, né? O Pinho e o Robson. Daí o Moreno, exatamente. Eu acho que vai na ponta esquerda mesmo. Eu acho que vai ser assim, pra ser bem sincero, acho que vai jogar com Bruno Gomes, Andrei e Fran Sérgio no meio de campo, né? Tem a possibilidade do Bianchi, claro, mas um ponto importante que a gente tá discutindo aqui, não sei se vocês concordam, mas tem opções. Tem opções, exatamente. Criaram-se opções. O Bianchi acho que ele jogou em Goiânia porque não tinha outro. A alternativa era que o único jogador que tinha. Ele não é e não foi até agora na temporada nunca um titular absoluto. Não, de forma alguma. Agora não se cogitou ele como titular. Deixa eu trazer pro debate aqui, a TT passou a lista de relacionados. Eu quero entender o que faz Gabriel Silva no Coritiba. Nossa. O Coritiba gastou R$600 mil no empréstimo do jogador. R$600 mil no empréstimo do jogador. E quando precisou de meia, no último jogo que o Bosquilha machucou, ele colocou o Diogo Batista. Outro jogador que entrou no meio de campo foi o Vitor Luiz. E o Gabriel Silva está sendo relacionado em todos os jogos e ele não entra em momento algum. É treino. Ele não tem estrutura física para jogar uma Série A. Muito menos uma Série B. Ele precisa evoluir muito a parte física ainda, porque ele é pequeno, ele é franzino, ele é muito magrinho, né? E ele precisa de massa corporal. Só que o que acontece que ele está sempre relacionado e nunca entra? Essa é a minha grande dúvida até aqui. Mais uma informação sobre a arbitragem. Foi divulgada agora há pouco a arbitragem. O dono do apito vai ser Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul. Esse que gosta de dar uma incomodada nos times paranaenses, né? E pra fechar aqui a minha parte, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais do Verdão, tem 2 aniversariantes coxas brancas hoje. Um deles ficou conhecido não somente pela torcida do Coxa, mas por diversas torcidas no Brasil. Hoje é aniversário do grande Basílio, fazendo 51 anos, Basílio, que fez sucesso no Coxa, fez sucesso no Santos, ídolo no Palmeiras também. E outro aniversariante do Coxa hoje é o Laércio. Nós falamos dele ontem, por quê? Porque o Coritiba não vence o Cruzeiro há 19 anos jogando em BH. E na última vitória do Coritiba lá jogando em BH, no dia 4 de julho de 2004, foi 3-0 pro Coxa, gols marcados pelo Ataliba, pelo Tuta e pelo Laércio, que hoje completa 39 anos. Parabéns aí a esses 2 grandes jogadores aí, né? Ex-jogadores.